Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje com o relato Fizeram bruxaria para mim com a Santa Morte. Eu sou a Clara Paula, vamos ao relato. Depois de ouvir muitas histórias da vida real, algumas inventadas e outras não, agora é a minha vez de contar um acontecimento importante que marcou minha vida para sempre. De alguma maneira, isso me fez me afastar de más companhias e, portanto, deixei de fazer sofrer pessoas boas, porque, na verdade, elas não mereciam. Tudo começou quando saí fugindo de casa aos 15 anos. Minha mãe havia se juntado com seu novo parceiro e ele tentava me agredir sempre que tinha oportunidade. Obviamente, eu não deixava e minha mãe, em vez de me defender, sempre dava razão a esse homem mau caráter. Meu pai havia falecido, mas ele também foi um desgraçado comigo, pois desde criança sempre me agrediu e nunca me deu o amor que eu precisava para o meu crescimento. Felizmente, fiz muitos amigos que me convidaram para trabalhar com eles. Eles me deram um trabalho e, ao ter dinheiro suficiente, foi assim que abandonei minha casa para começar do zero. No início foi algo difícil, no entanto, um dia apareceu Augustinho, que se tornaria uma parte importante da minha vida. Agostinho vinha dos Estados Unidos. Na época tinha 25 anos e eu estava prestes a completar 16. Fui me aproximando muito desse rapaz, que de alguma forma o admirava, porque ele ganhava muito dinheiro emprestando a quem precisasse ou com a venda de aparelhos eletrônicos, como os celulares que só tinham câmera e serviam para ouvir música. Agostinho me inspirou bastante. Eu admirava muito e desejava ser como ele. Logo, ele começou a me apresentar a seus amigos e a ensinar algumas coisas para fazer dinheiro. Entre essas coisas estava a venda de produtos um pouco defeituosos. Nesse caso, eram celulares. De alguma maneira, ele enganava as pessoas. Logo fui crescendo e ganhei confiança de todos que me rodeavam. Infelizmente, um dia soubemos que Agostinho havia sido eliminado em frente ao lugar onde ele morava. Esse acontecimento me marcou para sempre, porque eu não sabia que rumo minha vida tomaria com a sua ausência. Agostinho havia sido como um pai e um irmão para mim. E bom, ele já havia partido para um lugar melhor. Tempos depois, me juntei a outros rapazes que se encarregaram de distribuir substâncias ilegais em algumas escolas. Fiquei lá cerca de 2 anos até que me cansei disso e decidi me mudar para outro lugar. Por sorte, não tive problemas para deixar esse trabalho. Naquele momento, eu saí do meu estado e quando cheguei à capital, um rapaz conhecido por Elias me esperava. Ele imediatamente me ajudou e me deixou ficar em sua casa, enquanto eu conseguia um lugar para morar. Elias era um homem muito conhecido em alguns bairros. A princípio, fui tentando entender no que ele trabalhava, e para mim foi realmente algo novo e interessante. Pedi, ou melhor, implorei para que me deixasse entrar nesse trabalho, mas a princípio ele se negou categoricamente. Não confiava em mim e, de alguma maneira, era compreensível. Então, fui me esforçando muito para ganhar sua confiança. Ajudava-o em tudo e demonstrei com minhas ações que eu era um rapaz de confiança. Naquela época já tinha cerca de 20 anos. Tempo depois, Elias me disse que era hora de entrar no negócio. Ele me explicou como funcionava e no dia seguinte comecei a agir. Eu tinha que cobrar uma taxa de alguns comércios à força. Nunca se deixe intimidar, nem sinta compaixão por ninguém, e dizia Elias sempre antes de me deixar entrar em seu negócio. Naquele momento, tive um parceiro. Nos designaram 2 bairros, onde passávamos com um caderninho anotando quem pagava sua taxa semanalmente. No entanto, quando eles não queriam ou não podiam pagar, eu era o encarregado de lembrar quem mandava. De alguma forma, me sentia bem agredindo e punindo os devedores. Era o momento exato para me sentir melhor e extravasar toda aquela frustração que levava dentro de mim. Com o tempo, formei uma imagem piedosa, sem sentimentos.
As pessoas me tinham medo e, obviamente, pagavam. Pagavam o que fosse para ficar tranquilas. E isso me beneficiou muito. Então, comecei a cobrar mais para gerar meus próprios lucros. Elias não percebia nada, mas eu estava sempre preparado para quando ele descobrisse todo o meu golpe. E felizmente, não foi assim. Um dia soube que ele estava preso na cadeia. Aparentemente, alguém fez uma jogada ruim com ele. Naquele momento, tudo estava perdido, mas algo tinha que ser feito, e eu assumi o negócio. Eu mesmo coloquei novas regras para quem continuava comigo e aumentei as taxas para os comerciantes. De alguma forma, eles já estavam acostumados a pagar o que era estabelecido. Mas sem piedade, eu lembrava quem mandava naqueles bairros. Depois de 2 anos, fiz muito dinheiro. Comprei um pequeno apartamento e até um carro novo. Eu vivia no meio do ódio das pessoas, mas isso não me importava, porque se ninguém teve compaixão por mim, eu não tinha por que ter com ninguém. Com o passar do tempo, fui fazendo muito mais dinheiro. Havia estabelecimentos para alugar no bairro e pouco a pouco foram sendo ocupados. Isso gerou mais renda para minha conta. A partir daí, já tinha mais pessoas trabalhando comigo. Então, conheci Jacinto, um rapaz muito conhecido por seus maus caminhos. Ele fez fama como ladrão, estelionatário e outras coisas mais. Aparentemente, Jacinto era de usar armas, pois aqui na cidade há redes de pessoas que se conhecem e costumam ser muito perigosas. A traição se paga muito caro, às vezes com a própria morte. Jacinto simpatizou comigo desde o primeiro momento. Ao ver suas grandes façanhas e experiências, não hesitei em confiar nele. Logo, convidei-o para ser parte da minha equipe, porque os comércios estavam se expandindo e eu não dava conta com minha equipe de trabalho. Até aí, tudo estava indo muito bem. Naquele momento, minha mente estava ocupada em fazer crescer esse negócio, que deixava bom dinheiro. E pouco a pouco, fui acumulando um capital no banco. As pessoas me odiavam, mas isso nunca me importou. Pelo contrário, me beneficiava que me tivessem tanto medo nos bairros. Eu era quem governava, pagava propina para os policiais e, no final das contas, eles estavam do meu lado, pois eram uns inúteis que não sabiam combater os criminosos como eu. As pessoas se resignavam às minhas regras se desejassem ter paz e continuar trabalhando. E essa era a melhor parte. No entanto, nunca pensei que um dia toda a minha vida mudaria para sempre. Em uma das ruas mais movimentadas do meu bairro, havia 2 estabelecimentos para alugar, perto de uma escola primária e de um mercado. Vi os anúncios e, em pouco tempo, um rapaz tão jovem quanto eu estava ocupando um deles. Ao que parecia, ele ia abrir um negócio de uma rotisserie, pois já havia instalado uma lona comercial no local. No dia seguinte, voltei a esse estabelecimento para estabelecer as regras aos novos comerciantes. "O que você deseja?", disse uma mulher de cerca de 45 anos. "Bom dia, senhora. Eu me apresento. Sou quem manda nesses bairros e, a partir desta semana, deverão pagar sua taxa correspondente", disse eu, deixando um papel com a taxa. A mulher me olhou com desprezo e o rapaz disse que não estava entendendo nada. "Não finja, amigo. Está muito claro o que estou dizendo. Ou você quer que eu explique de outra forma?" A ignorância dessas pessoas me irritava, mas ao ver que a mulher tentou acalmar as coisas, apenas me virei, dizendo que voltaria no dia seguinte. Às vezes tinha que lidar com esse tipo de pessoas, gente idiota que não entendia minhas palavras, e me dava muita pena ter que acabar explicando do meu jeito. Na manhã seguinte, voltei àquela rotisserie e vi que havia muita gente, pois tinham feito uma boa promoção do negócio. Naquele momento, não quis interromper, esperava voltar à tarde, quando já tivessem dinheiro suficiente para pagar a taxa da semana, pois já era sexta-feira. O rapaz me olhou um pouco irritado e, ao pedir seu pagamento, não resistiu e pagou o valor acordado. Assim, passaram os dias e tudo ia muito bem. Naquele momento, sentia que precisava aumentar meus ganhos e, sem olhar para trás, decidi dobrar a taxa semanal.
Quando informei aos comerciantes, eles perguntaram por que a decisão, mas eu era um homem que não dava explicações a ninguém e, obviamente, tinham que pagar se quisessem continuar trabalhando naqueles bairros. Ganhei muito mais ódio das pessoas, a quem em várias ocasiões tive que lembrar quem mandava naquele lugar. Quando cheguei àquela rotisserie, estava cheia de gente. Aparentemente ofereciam os melhores preços do bairro, e isso gerou atração no comércio. Pensei que estava tendo o triplo de ganhos, e bom, me ocorreu cobrar um pouco mais de dinheiro. Quando informei ao rapaz, ele ficou muito irritado. Isto é mais que um roubo. Ele me disse furioso: calma, amigo, você não sabe com quem está se metendo. Nesse momento, a mulher acalmou seu filho e me olhou com olhos cheios de desprezo, que começaram a brilhar intensamente. Naquele instante, senti uma forte dor na cabeça, como se fosse uma ponçada em ambos os lados, na altura dos meus ouvidos. O rapaz acabou me dando o dinheiro solicitado, mas antes de ir embora, ouvi uma voz muito fina e baixa que sussurrou em meus ouvidos: você vai me pagar por isso. Ao me virar, só vi o rapaz atendendo seu negócio. Sua mãe estava se afastando da rotisserie. Durante todo aquele dia, a dor de cabeça não me deixava em paz. No começo, aguentei, porque ainda faltava cobrar mais alguns pagamentos. No entanto, após 2 horas, a dor só aumentava. Então voltei para casa, deixando a cargo um dos rapazes que estava comigo. Quando me deitei na cama, a dor quase me fez estourar a cabeça. Tomei várias aspirinas de uma vez. Se me perguntassem por que não fui ao médico, diria que não gostava de doutores. Nunca gostei de ir ao médico, mesmo que estivesse morrendo de algo. Naquela tarde, tentei dormir para aliviar a dor, e quando acordei por volta das 11 da noite, senti a cabeça muito dolorida, como se tivesse sido agredido com algo. Levantei para tomar um pouco de água. Estava sedento e minha boca estava seca. No entanto, no momento em que bebi a água, senti que arranhava minha garganta, e então joguei o copo no chão, cheio de raiva. Às vezes sentia muito ódio e reconheço que não conseguia controlar minhas emoções. Eu era um homem que explodia com facilidade quando as coisas não saíam como eu queria. E naquela ocasião, não foi a exceção. Respirei fundo, tentando voltar para o meu quarto e dormir novamente. Nesse momento, um ar quente me envolveu o corpo e comecei a suar da cabeça aos pés. Realmente tinha sido uma noite terrível para mim. Era a primeira vez que me sentia assim, e mesmo com a cabeça tonta, fui terminar de cobrar alguns dos comerciantes. Quando estava no meu carro, parei exatamente onde havia uma Santa Morte, dentro de um pequeno recinto. Havia flores, velas, doces e alguns brinquedos. De repente, vi a mãe daquele rapaz da rotisserie chegando, segurando uma espécie de caixa de madeira. Meu carro tinha vidros polarizados, por isso pude ver claramente sem que aquela mulher percebesse. Ao sair, ela deixou algo dentro do recinto. Era estranho, porque vi como ela abria a porta com uma chave, olhando para todos os lados. Aparentemente, não queria que ninguém a visse. A curiosidade apoderou-se da minha mente. Então, desci do carro para olhar o interior, mas não vi nada. Havia, sim, pétalas de flores brancas. Naquele momento, senti uma espécie de calafrio. E ao levantar o olhar diretamente para a imagem da Santa Morte, algo aconteceu, porque ouvi uma espécie de voz sussurrando na minha cabeça. Olhei para todos os lados, tentando entender os acontecimentos, mas ao sentir também um pouco de medo, decidi voltar para o carro e continuar com minhas atividades do dia. Fui até o comércio de verduras e frutas. O dono estava se fazendo de desentendido ao tentar adiar o pagamento da sua taxa, alegando que sua mãe estava doente, mas isso não me importava em absoluto. Voltei acompanhado de 2 homens, que estavam armados e ambos traziam um bastão de beisebol. Precisava lembrá-los quem mandava e que não iria brincar comigo. Enquanto meus homens estavam dando uma amostra do meu poder ao dono do negócio, senti como se alguém tivesse soprado na altura do meu pescoço. Virei, mas não havia ninguém. Apenas algumas pessoas ao longe que olhavam.
mas essas sabiam que não deveriam fazer ou dizer nada, ou do contrário, poderiam passar pelo mesmo. Quando terminei com aquele cara, deixei-o jogado em seu negócio e fomos embora, lembrando do pagamento para o dia seguinte, ou as consequências seriam piores. Entrei no carro, arrumando meu terno. Nesse momento, meu celular tocou, e ao ver o número, dizia apenas desconhecido. Era muito estranho, porque nunca recebi chamadas desse tipo. Atendi o telefone ouvindo uma espécie de interferência no alto-falante. Não entendia nada. Era como quando o som faz estática e tudo se distorce. Atendi muito irritado, caso alguém estivesse fazendo uma dessas brincadeiras para tentar me extorquir. Quando desliguei, a chamada voltou a tocar com a mesma mensagem, mas não atendi e deixei no modo avião para não continuar sendo incomodado. Nesse momento, me dirigi diretamente à Rotisserie. Ao chegar, não estava o rapaz, apenas aquela senhora que tinha uma expressão de preocupação. A mulher tinha um rosto estranho. Cumprimentei-a com um tom amigável, pedindo o pagamento da sua taxa. Senhor, meu filho não está aqui no momento, disse ela com um tom suave. Sinto muito, mas preciso do seu pagamento. É obrigatório que o faça. Nesse momento, o rapaz chegou com uma mochila. Quando me viu, dirigiu-se à senhora e depois me disse que não havia juntado a quantia. Tivemos uma despesa alta. Você pode esperar, senhor? Eu não sou uma pessoa de caridade. Ou me paga, ou quer que eu te lembre quem é a lei nesse lugar. Nesse momento, chamei meus homens, que se prepararam para dar a ele o que ele merecia. No entanto, quando estavam prestes a dar um passo, aquela mulher me olhou diretamente nos olhos. Seus lábios se moviam como se dissesse algumas palavras, mas não consegui ouvir nada. De repente, a vela que estava acesa ao lado de uma Santa Morte explodiu de repente, e meus homens se queixaram de dor nos olhos. Ao olhar para eles, vi que tinham pedaços de vidros nos olhos e começava a sangrar. Ambos saímos correndo daquele lugar, direto para uma das clínicas do bairro. Gritei em voz alta que precisava de atendimento, pois aparentemente nenhuma enfermeira queria se aproximar para ajudar. Tive que ficar furioso, e embora eu soubesse que todas aquelas pessoas me conheciam, naquele momento meus homens de confiança precisavam de ajuda. Fiquei esperando em um dos bancos. Já estava prestes a escurecer e os funcionários estavam indo embora, exceto a senhora da limpeza. De repente ela se aproximou com seu esfregão bem onde eu estava. Olhe, por favor, eu disse muito irritado porque ela havia molhado os meus elegantes sapatos. A senhora interrompeu seu trabalho, virou-se para mim e me olhou de uma maneira muito estranha. Quando se aproximou lentamente disse: já tem o primeiro morto nas suas costas. Em breve, terá muitos mais. Você não deveria ter se metido com ela. Afinal, você sabe que merece isso. Como se atreve a me dizer isso, sua velha louca? Eu disse muito bravo. E foi assim que voltei para o meu carro. Ao entrar, olhei no retrovisor e vi uma mulher com a cabeça baixa dentro do carro. Fiquei muito assustado e, ao me virar, não havia ninguém. O que está acontecendo comigo? Pensei, sentindo pequenos golpes nas bochechas. Quando o médico não apareceu, deixei uma nota com uma moça que chegou para cobrir seu turno. Ela fez uma expressão de sorriso algo aterrorizante ao receber a nota. Então, senti que algo estava muito errado, pois em questão de segundos comecei a perceber coisas muito estranhas, como se estivesse tendo um daqueles pesadelos estranhos. A luz começou a piscar e uma porta se abriu, bem na minha frente. A moça ignorou esses acontecimentos, ou melhor, parecia que eu era o único capaz de percebê-los. Saí muito assustado da clínica, com um nó na garganta e vontade de chorar. Isso nunca havia acontecido comigo, pois desde criança me fiz de coração duro. Por isso gostava de bater e maltratar as pessoas. De alguma forma, sentia que todos eram culpados pela minha desgraça. Ao chegar em casa, me deitei um pouco. Estava tão confuso que não conseguia dormir. Então fui pegar um copo de água na cozinha. Mas quando voltei, deixei cair ao olhar para a cama e ver uma menininha de cerca de 2 anos, com pés muito longos que chegavam até o chão.
Gritei de horror. A menina virou a cabeça para mim e tinha um rosto esquelético, com olhos cor de mel, brilhantes como os de um gato. Tentei perguntar quem era, com a voz entrecortada, mas naquele momento a menina deu um salto até o teto e saiu pela janela do meu quarto. Os cães dos vizinhos começaram a uivar desconsoladamente, e no dia seguinte havia pegadas de pés descalços pequenos por toda a minha casa. A situação começou a afetar todo o meu corpo. Não conseguia mais dormir à noite e perdi completamente o apetite. Os homens que trabalhavam comigo começaram a murmurar entre si, e quando me viram, e um deles não aguentou, quando se aproximou para perguntar: "Você está bem, chefe? Estou te vendo pálido como um papel." De fato, minha pele estava muito pálida e, honestamente, me sentia profundamente cansado. Esqueci de revisar todas as contas dos recebimentos da semana. Não tinha mais vontade nem de me apresentar para cobrar como fazia antes. Naquele momento, voltei para casa e deixei um dos meus homens de confiança a cargo. Quando estava voltando, encontrei justo no altar da Santa Morte aquela mulher da rotisserie. Algo dentro de mim dizia que ela tinha muito a ver com tudo o que estava acontecendo comigo. E acreditem, eu não estava errado. Quando desci do carro, meu pé torceu. Tive uma torção no tornozelo. Mesmo assim, caminhei com dificuldade até aquele altar. Para minha sorte, a porta de vidro estava entreaberta. Havia muitas coisas lá, como brinquedos, doces e objetos estranhos. Alguns eram de barro e pedra. Me aproximei para tocar aquelas coisas e, ao mover um monte de papéis, vi um rolo amarrado com fios vermelhos. A curiosidade então aumentou dentro de mim. E ao desatar o fio, exclamei: "Velha desgraçada!" Ao ver entre aqueles papéis minha própria fotografia. Tinha várias letras e símbolos estranhos com tinta vermelha. Não conseguia acreditar que aquela mulher fosse capaz de fazer isso comigo. E bem que estavam fazendo efeito, porque eu me sentia muito mal. Por um momento, quis ir com meus homens para dar uma lição, mas justo naquele momento passou um velhinho com um bastão. Vejo que já te trabalharam com a menina. "O que você quer dizer?" perguntei muito irritado. Pois é muito simples. Você fez algo a alguém e essa pessoa está te dando uma lição. Às vezes é o resultado de nossas próprias ações. Você não poderá fazer nada, ou do contrário, tudo será pior. Acho que você precisará buscar ajuda. Não soube por quê. Fiz caso ao velhinho. Quando voltei para o meu carro, senti as costas muito pesadas e começou a doer muito. Mal consegui chegar em casa para descansar um pouco, mas acreditem, me custava muito até dar alguns passos. Quando me deitei, nada adiantou, porque as costas ainda doíam tanto que tive que me sentar e permanecer assim na cama. Mesmo tomando vários analgésicos, a dor não passava e só sentia que aumentava mais ainda. Lentamente, passaram algumas horas e me levantei para ir ao banheiro. Ao me aproximar do espelho, a luz se apagou e quando piscou, vi nas minhas costas uma mulher me apertando os ombros. Eu me afastei, quebrando o espelho, e tudo estava piorando e me deixando cada vez mais louco. Então corri até a igreja para buscar ajuda com o padre. Embora não fosse merecedor de estar lá, tive que me confessar com um desejo profundo. No final, o sacerdote absorveu alguns pecados, mas outros era impossível. Você vai ter que visitar um velho amigo em outra cidade. Ele poderá te ajudar. Fiz caso e fui sem dizer nada. Quando cheguei ao amigo do padre, ele me disse: Isso será muito difícil, porque você está carregando muitos mortos. E alguns deles já apareceram para você, não é verdade? "O que tenho a dizer a vocês é que no momento ainda estou limpando o meu corpo para afastar essas energias, embora ainda me atormentem durante as noites. Jamais voltei à cidade. Fiquei neste povo até saber que já podia descansar de todas essas presenças. Esqueci meus negócios. Meus homens me procuraram uma vez, mas informei que já estava nos Estados Unidos, porque essa experiência me fez pensar que às vezes não é bom nos sentirmos superiores e machucar quem não merece." Fim desse relato.
Obrigada por ouvir o relato. Se gostarem, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.